graça e paz, uma boa noite para cada um de vocês que está nessa noite nos acompanhando aí pelas transmissões do WhatsApp, Facebook, YouTube. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí nesse tempo em que o Senhor Ele tem abençoado nossas vidas, que Ele tem nos guardado apesar desse tempo que nós temos vivido. Quero desde já parabenizar neste dia 24 de junho os aniversariantes, o irmão Jair, irmã Manuela, Manuela fazem aniversário neste dia. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida do irmão Jair, da Manuela, que o Senhor continue blindando aí com saúde e bênção a cada dia. Oro a Deus e agradeço pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Agradeço também a cada irmão, mais uma vez, que tem nos acompanhado e tem estado junto conosco nessa transmissão, nesse tempo onde nós temos aí, sendo a cada dia desafiado por essas mudanças que têm ocorrido aí nesse tempo de pandemia, tempo onde nós temos que a cada dia nos reinventar. Então tem sido também um motivo de crescimento para cada um de nós nesse tempo, aprendendo com aquilo que é novo, novas atitudes, novos posicionamentos, mas que Deus Ele nos fortaleça a cada dia. Eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos um texto da carta de Filipenses. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, do verso 9 até o 14. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Nós vamos pensar dentro de uma perspectiva como cumprindo a missão com excelência. Eu quero te convidar a pensar nesse texto, nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, aqui a partir do capítulo 1 ao verso 14, que diz assim: peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente. Nós vamos orar agradecendo no Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu perdão, muito obrigado pelas Tuas misericórdias, razão de não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que tem sido no nosso coração, a cada dia nos confortando, nos consolando, nos protegendo, nos direcionando a cada dia. Fala a nossa mente, o nosso coração. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos estar ouvindo um louvor pela nossa irmã Edileus. Acompanhe, medite nesse louvor, depois medite também na palavra que estaremos compartilhando com os irmãos. Acima do céu.
missão com excelência. Paulo, ao livro de Romanos, ele, no capítulo 8, do verso 28, ele vai dizer: sabemos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito da dinâmica do apóstolo Paulo, porque ele tem uma proposta, muitas vezes, de auxiliar aqueles que estão começando a caminhada. Ele tem o costume de dar suporte doutrinário em algumas cartas, em alguns momentos, né, principalmente em Romanos também, ele vai auxiliar aqueles irmãos na sua caminhada. E aqui, nessa carta aos Filipenses, ele vai também dar uma outra palavra a esses irmãos, no sentido de exortá-los a permanecer no amor, na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. E de igual modo, nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos, em cada momento de nossa vida, sermos fortalecidos pela sua palavra, pela orientação de Deus em nossa vida. E ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo, ele é alguém que fala com propriedade por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele pregou, cumprindo com excelência o ministério que lhe estava proposto. E agora, nesse texto, ele expressa o seu desejo que esses irmãos, né, cresçam em amor e tenham uma vida frutífera, né, para a glória de Deus. Paulo quer que eles saibam que tudo o que aconteceu no seu ministério, na sua trajetória, né, todas aquelas coisas contribuíram com o maior proveito do Evangelho, e que eles estivessem prontos para o dia de Cristo. E de igual modo, nós nesse tempo também precisamos entender essa dinâmica que Paulo ele expõe nessa carta aos Filipenses. Mas eu quero chamar e convidá-los a pensar aqui nessa noite o que nós aprendemos com a vida de Paulo, com a experiência de Paulo. E aí eu gostaria de começar dizendo que nós aprendemos com a sua visão. Por que com a sua visão? Porque quando nós começamos a perceber a dinâmica, primeiro Paulo ele se preocupa com o progresso do Evangelho. A sua preocupação está focada no avanço do Evangelho. Então Paulo ele tem a visão do propósito de Deus para a sua vida. Então a expansão do reino, né, o seu foco, o seu alvo. A expansão do reino e não os seus sofrimentos. É a expansão do reino que está em foco da sua visão e não os seus sofrimentos. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então o compromisso de Paulo é tão completo, irmãos, que ele não consegue dizer como ele está sem dizer como está o Evangelho. Lucas, na sua narrativa, ele nos conta algo interessante da situação que Paulo vivia, né? O apóstolo era constantemente vigiado, mas tinha permissão de morar em casa alugada e receber visitas, e nesse mesmo momento ele também aproveitava essas oportunidades para anunciar as boas novas do reino de Deus. Então Paulo, ele não focava nas suas prisões, mas ele focava no avanço, no anunciar o reino de Deus. O seu aprisionamento não restringiu o Evangelho, pelo contrário, serviu para maior expansão, por ocasião da sua prisão, serviu para maior expansão do reino. Foi onde ele escreveu as cartas para muitas igrejas, muitos irmãos. Então ele pôde pregar não somente para as classes mais baixas, mas também nos palácios. Ele teve oportunidade de anunciar o Evangelho mesmo nas suas prisões. Então ele foca simplesmente na sua missão, na missão a qual ele foi convocado, na expansão do reino. Então a primeira coisa que a gente aprende é que ele se preocupa com o progresso do Evangelho. Isso precisa ser também no nosso coração algo que precisa queimar também, nos preocupar com a expansão do reino. O chamado de Paulo ele se dá ali em Atos capítulo 9, o verso de 15 a 16, disse-lhe porém o Senhor:
vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei o quanto deve parecer pelo meu nome, diferente, de muitos hoje que querem o luxo, querem o conforto, querem a comodidade, mas Jesus, quando convoca Paulo, já dá a ele uma direção daquilo que ele iria vivenciar. Muitas vezes nós, na caminhada evangélica, muitos querem apenas ficar na tranquilidade, na sombra da água fresca, mas não querem suportar as lutas, as crises da caminhada cristã, que enquanto estivermos nesse mundo, iremos de fato constantemente ter batalhas, ter lutas, desafios a serem vencidos. Paulo entende isso, ele entende que a sua missão era com o progresso, a expansão do Evangelho. Então ele foca na missão e não fica chorando as suas lutas, não lamenta as suas prisões, pelo contrário, ele se gloria no Senhor, nessas batalhas que ele vence, que fazem com que o avanço do Evangelho venha a progredir, a crescer, a avançar cada vez mais. Então nós também precisamos, à luz do que aprendemos com Paulo, olhar para esse posicionamento e buscar aproveitar todas as oportunidades para anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Cristo àqueles que precisam. Nós vivemos um tempo em que muitas vezes as pessoas se preocupam mais em empregar o ter do que o ser, empregar apenas questões de posse. Não, você pode ter isso, pode ter aquilo, você pode ter sim, mas primeiro você precisa ser salvo em Cristo Jesus, primeiro você precisa ter Cristo na sua vida. E eu não estou dizendo que com isso que você não precisa de coisas materiais, mas precisa primeiro tratar de algo que é eterno, algo que vai durar para sempre, não algo que é passageiro. Então Paulo, ele se preocupa com o progresso do reino, porque é essa missão que Jesus tem para a sua vida, que Jesus tem para a igreja, que Jesus tem para cada um de nós. A segunda coisa que nós vemos na visão e na caminhada de Paulo é que Paulo pôde ver em suas lutas o incentivo. Ele pôde ver nas suas lutas o incentivo para aqueles irmãos. Isso demonstra convicção do seu chamado, convicção da sua missão, convicção daquilo que ele representa no reino de Deus, no sentido de que o Evangelho está sendo anunciado. E ele vai dizer assim, lá no verso 14: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A palavra de Deus, ela não está presa. 2 Timóteo 2,9 nos informa que ele pode dizer que o Evangelho é apresentado a toda a guarda pretoriana e por todos os demais. E ele vai dizer no verso 9: por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então Paulo entende isso. Às vezes nós colocamos uma série de desculpas para não anunciar o Evangelho. Quando somos convidados, muitas vezes algumas pessoas são convidadas para um trabalho de evangelismo: eu não sei pregar, eu não sei, são tantas e tantas desculpas, Então, como nós temos olhado para as nossas lutas? Será que temos glorificado a Deus em nossas batalhas? Será que estamos ocupados demais para servir o Senhor? Ou apenas apresentamos desculpas para não fazer nada? O que será que estamos fazendo? Como temos olhado para nossas lutas? Temos glorificado a Deus com nossas batalhas? Ou será que estamos ocupados demais para servir ao Senhor? O que apresentamos? O que temos apresentado? Será que estamos apresentando apenas desculpas para não fazer a obra do Senhor? Então eu queria nesse momento citar aqui uma das 70 resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dizia o seguinte: ele escreveu 70 resoluções, e numa delas ele escreveu o seguinte: que enquanto estiver vivo viverei com todas as minhas forças
e para eu viver com todas as minhas forças, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso estar completo no lugar. E se eu estou aqui, eu preciso estar por inteiro. Vou repetir essa resolução de Jonathan Edwards. Ele diz assim: resolvi que enquanto eu estiver vivo, viverei com todas as minhas forças. E para eu viver com todas as minhas forças, eu preciso ter disciplina, e preciso ter foco, e preciso estar completo, né? Completo no lugar. E se estou aqui, preciso estar inteiro. Eu costumo dizer algumas vezes que muitas pessoas, muitos de nós às vezes costumamos estar às vezes no culto, né? Eu digo assim, há pessoas que estão no culto, estão na igreja, mas ela está apenas de corpo presente, mas o seu coração não está ali. O seu coração não está naquele lugar, está com preocupação com outro lugar, uma série de outras coisas, mas o seu coração não está ali, não se envolve, não participa, não contribui, não está junto, não está ali, né, com a igreja, no corpo, na sua participação, naquilo que a igreja promove, naquilo que o reino promove, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali, mas o seu coração não está. Então a pessoa está só apenas o corpo, mas a sua mente, o seu coração não está naquele lugar. Então Jonathan Edwards, em suas resoluções, ele vai dizer isso, né, que ele, enquanto ele estiver vivo, ele viverá com todas as suas forças para viver, né, com disciplina, ter foco e estar por completo, né, estar ali por completo. Então nós também, se estamos numa caminhada cristã, se entregamos a nossa vida a Cristo, precisamos entregá-la por completo. Quando somos convidados para a obra, para o trabalho, precisamos nos envolver por completo. Há pessoas que às vezes, não, já contribuí, não preciso participar, eu não preciso fazer, mas esquece que é preciso se entregar por completo na obra, se envolver completamente na obra, não pela metade. Há pessoas que querem se envolver, mas não querem se envolver por completo, e é preciso estar completo. Se nós queremos de fato trabalhar para Cristo, viver para Cristo, precisamos nos entregar por completo todas as áreas da nossa vida a Cristo, né? Então a terceira coisa agora que eu queria comentar, finalizando, né? Às vezes nós costumamos não estar por completo, né? E às vezes até mesmo só o que fazemos ou o que fazem é criticar aqueles que estão fazendo. Então a pessoa às vezes não está por completo, critica aquele que faz e não faz. Então nós precisamos estar realmente completos diante do Senhor, nos apresentar ao Senhor por completo, cultuar ao Senhor por completo. Estarmos aqui abrir mão. A palavra de Deus diz que quando quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a cada dia. Mas às vezes muitos de nós não querem abrir mão de algumas coisas, e aí por isso que eu digo, não se entrega por completo, deixa de fazer algumas coisas porque não quer se entregar, se envolver por completo. Terceira coisa que eu quero destacar aqui, a partir da visão de Paulo, é que ele é alguém que proclama a Cristo, alguém preocupado com a proclamação do Evangelho, proclamação de Cristo. Paulo vê o propósito sendo alcançado. Apesar, quando nós olhamos para essa carta de Paulo, ele está ali feliz, agradecendo, mas ele encontra algumas oposições, e nós também hoje em dia também encontramos às vezes oposições, até mesmo no nosso arraial, no lugar onde nós estamos, nós encontramos oposição. Paulo encontrou também ali, naquele seu tempo, oposições, mas mesmo assim ele pôde ver que o avanço, né, a proclamação do Evangelho estava sendo alcançado. Filipenses de capítulo 1, no verso 15 ao 18, ele vai dizer assim: verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja, porfia,
mas outros por boa vontade. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, apesar das intrigas, apesar das oposições, Paulo foca naquilo que é mais importante, o reino. É o reino de Deus que precisa ganhar, é o reino de Deus que precisa avançar. Hoje nós vemos pessoas preocupadas com tantas coisas, às vezes brigando por conta de visibilidade, né? E que nenhuma delas muitas vezes visam o reino. Paulo, ele prossegue para o alvo de sua missão, pois foi para isso que ele foi chamado. Então ele não é alguém que está preocupado com visibilidade, ele não é alguém que quer ser aquele que se destaca entre os demais, mas ele quer ser aquele que está preocupado com a expansão do reino de Deus. Então Paulo, ele prossegue para o alvo da sua missão, pois foi para isso que foi chamado. E a sua alegria, de acordo com essa carta aqui aos Filipenses, é ver que muitos dos irmãos tomaram ânimo no Senhor, tomaram ânimo em anunciar, tomaram ânimo com as suas cadeias e ousaram falar mais confiadamente. Ousaram falar mais confiadamente. E por que eles ousaram a falar mais ousadamente? Porque eles entenderam a mensagem de Paulo, quando Paulo também vai dizer, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para tudo aquele que crê. Então Paulo, ele prega esse evangelho de salvação, de transformação, de mudança de vida. Então aquelas pessoas começaram a falar confiadamente, baseado no testemunho da vivência de Paulo. Então, por isso que quando ele escreve essa carta, ele ora, né? Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência, em todo conhecimento, que o nosso amor pela obra também possa crescer mais e mais. Irmãos, apesar desse tempo que nós estamos vivendo, com pandemia, com os desafios que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar esfriar o nosso amor pela obra, não podemos deixar esfriar o nosso amor pelos irmãos. Eu tenho ouvido pessoas que nesse tempo já estão desanimando da sua caminhada cristã por causa desse momento aí de pandemia que passamos. Então a gente pergunta, onde estava o seu coração? Será que de fato o coração dele estava realmente em Cristo? Porque por conta dessa pandemia, por conta desse tempo de quarentena que vivemos, esse afastamento, né, temporário, foi motivo para que a pessoa se desanimasse da caminhada cristã. Então onde estava o coração daquela pessoa? Onde estava o seu coração? Porque não é motivo para desanimar, muito pelo contrário, é motivo para nós anunciarmos o Evangelho, nos multiplicarmos o amor de Deus mais e mais, assim como nós estamos fazendo nesse tempo, onde nós pregávamos só na igreja, mas agora estamos aqui transmitindo a palavra de Deus pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, compartilhando até via WhatsApp, porque também dá para assistir por ali. Então nós estamos aproveitando essa oportunidade. Nós não nos limitamos, o Evangelho ele não fica preso entre as quatro paredes, porque nós somos exportadores dessa palavra, nós somos embaixadores de Cristo para a transmissão desta palavra. Então nós precisamos nesse tempo aproveitar, anunciar o Evangelho. Paulo viu isso. Naquele momento em que ele estava em cadeias, ele viu a oportunidade para continuar anunciando o Evangelho, porque o Evangelho ele não ficou preso, ele não ficou retido. Então ele pôde anunciar, escreveu cartas para que o reino de Deus, né, viesse a expandir. Então nesse tempo, não desanime. Então nesse tempo, não perca o seu amor, que o seu amor, como Paulo diz nessa carta, ele possa crescer mais e mais, né, em ciência, em todo conhecimento. Lá em Filipenses 1, a partir do verso 10 a 11, ele vai dizer assim: para que aproveis as coisas excelentes e sejais sinceros, sem escândalos algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo está dizendo a eles aqui o seguinte: para que aproveis as coisas excelentes.
para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Nós sabemos que o tempo em que estamos aqui é um tempo passageiro, logo nós estaremos com Cristo, logo todos nós estaremos diante de Cristo. Então precisamos estar diante de Cristo, de forma a agradá-lo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então não desanime, então não desista da sua caminhada. Deus, ele, assim como Paulo teve esse chamado, ele tem um chamado para cada um de nós, ele tem um chamado para a sua vida, ele tem um chamado para a nossa vida. Então nós precisamos entender e ter uma visão desse chamado e entender que precisamos cumpri-lo com excelência. Foi isso que Paulo fez, ele cumpriu o seu chamado com excelência, ele cumpriu a sua missão com excelência. Todos nós que estamos nessa terra, estamos aqui de passagem, mas mesmo sendo de passagem, cada um de nós tem uma missão a ser cumprida, temos um chamado, uma missão a ser cumprida. Pense nisso, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um chamado, tem uma missão para cada um de nós. E como você tem cumprido esse chamado, como você tem cumprido a sua missão diante de Deus nesse tempo? E aí eu quero finalizar com a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, o verso de 57 a 58, que também traz para nós uma exortação. Ele vai dizer assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O primeiro verso aqui, 57, ele já traz para nós algo que é confortante, porque ele vai dizer o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós precisamos fazer é conquistar a vitória a cada dia, porque a palavra também já diz que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Então creia nessa palavra, que o teu coração seja fortalecido, que você agarre com todas as forças a missão que Deus colocou em suas mãos e você possa cumpri-la, essa missão, cumprir essa missão com excelência. E no final da história da sua vida, você possa apresentar ao Senhor as suas obras, para que venha a glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, pelas Tuas misericórdias. Quero Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Quero Te agradecer pela vida da Manuela, por esse tempo, ó Deus, que ela completa 13 anos, que o Senhor abençoe poderosamente na vida dela, que ela possa entender também a Tua palavra, a Tua mensagem de salvação, que ela possa tomar a sua decisão no tempo, ó Deus, que o Senhor tem já determinado. Abençoe a vida do irmão Jair também, que completa também mais uma primavera. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida dos teus filhos. Seja com os demais irmãos, teus servos, ó Deus, da tua igreja, ó Deus, cada família da tua igreja, Terceira Igreja Batista do Bom Pastor, ó Deus, abençoe ricamente os teus filhos, ó Deus, prepara-nos também para o retorno, ó Deus, que possamos voltar, ó Deus, segundo a tua vontade, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Prepara a nossa mente, o nosso coração para esse tempo, que possamos celebrar, ó Deus, o teu amor nesse tempo. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Deus, de expandir, de avançar no teu reino, ó Deus, através das mídias sociais, ó Deus, que essa palavra possa entrar nos corações, encontrar guarida, ó Deus, que as pessoas possam entender que o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Ó Deus, nenhum de nós estamos nessa terra por acaso, estamos aqui, mas temos uma missão a cumprir, ó Deus, a partir de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito. Ser com cada um dos teus filhos, aqueles que se encontram enfermos, aqueles, ó Deus, que têm enfrentado, ó Deus, aí
esse coronavírus, Senhor Deus, possa entrar com providência, com restauração, com cura na vida de cada um dos seus filhos que tem avançado e vencido, ó Deus, essas batalhas. Pai, toma nossa mente, nosso coração, perdoa, Senhor Deus, nossas faltas e pecados. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E o Senhor Jesus abençoe sua vida rica e abundantemente. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. A fim de que sejais sinceros e sem ofensa, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento, em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim